Seja muito bem-vindo, meus quesitos, Ismael Novaes falando aqui. E cara, o Arif tinha tudo pra ser a melhor produção da Marvel, né? Justamente porque ela não precisa se apegar de nada do MCU. E assim ela poderia testar várias coisas, implementar várias coisas nesse universo que o próprio o Arif criou. Eu realmente não entendi o que aconteceu com essa segunda temporada de o Arif, porque assim, os episódios, cara, eles não se conectam. E se isso fosse problema em uma série de multiverso, seria o menor dos problemas. A Capitã Carter, ela precisa ser o centro das atenções, porque as coisas não funcionam, sabe? Quando ela entra em cena, a Capitã Carter, tudo começa a desvair assim de uma forma avassaladora. E aí eu realmente não entendo por que você precisa hypar tanto essa personagem, justamente que quando você leva ela para o universo cinematográfico da Marvel, você simplesmente acaba com ela em 5 segundos. Então pra que tá hypando ela agora? Ela foi completamente nerfada em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí com certeza algumas pessoas vão dizer que o Arif, né, é um mundo de possibilidades e não precisa ter conectividade entre os episódios. Realmente, não precisa ter conectividade entre os episódios, mas a Capitã Carter nessa temporada é o auge, assim. A gente já viu ela na primeira temporada, todo o arco dela, mas pra que voltar com tanta firmeza com a Capitã Carter, sendo que a gente tem a Kahori ali no meio do assunto, que é uma personagem completamente nova. E aí entra a questão, vamos ver a Kahori dentro do universo cinematográfico da Marvel? Eu posso dizer que o episódio de What If, onde a personagem Kahori é apresentada, é o melhor episódio da série. Eu sinceramente gostaria que a Kahori fosse a personagem central da segunda temporada de What If, porque assim, primeiro, ela é a primeira personagem original criada para o MCU. Diferente da Escaravelho, né, Escarlate, que a gente viu na série do Cavaleiro da Lua, que é uma adaptação dos quadrinhos, a Kahori é a primeira super-heroína da Marvel vinda dos povos originários ali, norte-americanos. Ela é uma personagem original, podemos dizer. E além de tudo, ela foi criada para a série de What If, tendo os poderes do Tesseract, que é a joia do espaço. Cara, isso é muito explodidor de cabeça, se a gente for parar pra analisar. Ela pode ser uma personagem extremamente poderosa e poderia ser muito melhor explorada na série de What If como um todo. Exemplo, ao invés de explorar a Capitã Carter, que foi explorada na primeira temporada, por que não explorar a Kahori? Imagine um filme focado, né, na Kahori, um filme de origem ali, com os povos indígenas super poderosos na pegada de Wakanda. Ia ser incrível, ia ser maravilhoso. E sobre os poderes da Kahori, né? Já respondendo a pergunta que eu fiz aqui, claro, sim, ela vai fazer parte do MCU, né? A gente vai ver ela dentro do MCU e mais poderosa do que a gente viu na primeira temporada de What If, porque o problema de muitas pessoas que aconteceu nesse episódio, no último episódio, que daqui a pouco a gente vai falar, né, é que ela não é tão poderosa, ela se demonstra fraca ali porque ela enfrenta uma bala de canhão e perde. Mas se a gente for parar pra analisar, ela tá aprendendo a usar os seus poderes. Mano, ela vai ficar muito poderosa e é uma personagem que pra mim é muito carismática, assim. Eu gostei muito da apresentação dela dentro de What If. Mas antes de eu continuar aqui, faz um favor, já se inscreve nesse canal, porque a sua inscrição é muito importante pra eu continuar postando vídeos novos toda semana e também comentar sobre os assuntos da Marvel, né? Sobre esses novos personagens que estão surgindo aí, entre muitas coisas. Então já aproveita, se torna um dos meus quesitos e bora pro vídeo. E sobre todos os episódios, eu vou fazer um compiladão aqui, rapidinho, passando por todos os episódios, coisa muito rápida pra gente depois debater junto nos comentários, tá? Nebulosa se juntando à Tropa Nova. Vamos concordar que colocar um episódio onde aborda a Nebulosa não faz tanto sentido assim, já que a personagem ela foi muito introduzida, muito desenvolvida dentro do universo cinematográfico da Marvel. E o pior desse episódio, eu acho que é fazer a referência ao Yondu. Chega, né? Chega de surfar
no Yondo, nos Guardiões da Galáxia. O episódio é bom de certa maneira, mas eu acredito que não é um episódio que, nossa, dá vontade de saber, acreditar nesse episódio. Esse episódio pra mim, se eu fosse resumir aqui, é um copia e cola bem feito, sabe? A gente já conhece essa história, só colocaram personagens que já existem, que acharam que a gente ia ter uma afeição maior por ele. Sobre o episódio do Peter Quill ataca os heróis poderosos da Terra. Eu confesso que esse episódio aqui, ele é um dos melhores episódios da série, né? Tirando o fato que a Marvel, ela gosta de pintar o Thor como um bobo da corte, né? É interessante a gente ver o desenrolar dessa história, como os Vingadores ali dos anos 80, fazendo todas as referências ao Hank Pym, que perdeu a esposa dele lá no Reino Quântico. Ele consegue abordar bastante coisa ali, fazer bastante referência ao Soldado Invernal, ao T'Chaka, que é o pai do T'Challa ali. Eu acho que é um episódio bem redondinho ali, e é o que eu queria ver na temporada de What If, mas ela vai se perdendo conforme os episódios vão se encaminhando, né? Se o Happy Hogan salvasse o Natal, cara, pra mim os episódios finais são um problema, mas pra mim esse episódio aqui é um dos piores, assim. Porque assim, já estragaram o Hulk. Agora, colocar o Happy como Hulk é uma das piores atitudes que eu já vi, assim. Pra mim esse episódio, ele é muito fanservice, não acrescenta em nada, não apresenta nada de novo, e é mais uma referência, né? Tendo em vista que ele é baseado na série She-Hulk, onde o soro do Hulk ali agora é comercializado. Aí dá pra entender o porquê esse episódio é tão ruim. O Grão-Mestre contra o Homem de Ferro. Um episódio que ele se torna mediano pelo fato de voltar, né? De a gente ver o carisma ali do Homem de Ferro de volta, porque assim, pra mim ali é só a corrida maluca em Sakaar. E quando eu lembro de Sakaar, eu lembro do Thor, e aí já me faz lembrar de todo o male que a Marvel fez com esse personagem, e esse episódio se torna completamente desnecessário pra mim, porque assim, é muito bom ver o Tony Stark ali de volta, mas cara, não é um episódio também que traz muita coisa nova pra gente. E aí a gente começa a chegar no problema da questão aqui, que é Capitã Carter contra o Esmagador Hydra. Olha, como eu já havia falado aqui, essa temporada ela não deveria focar na Capitã Carter, porque pra mim essa temporada como um todo aqui, ela se torna basicamente um spin-off da vida da Capitã Carter. E isso começa a ficar muito cansativo. Basicamente ali a gente viu uma novela, né? A gente viu um episódio de uma novela, a Marvel gastando milhões pra fazer isso aqui que a gente viu acontecer, e a gente assistindo a novela da Capitã Carter com o Steve, e aí acaba que isso até impede os episódios de andar, porque eles se tornam algo episódicos na vida dos dois. Se a Hela encontrasse os 10 Anéis, que episódio maravilhoso! Porque assim, se esse episódio não é o melhor da temporada, ele fica muito próximo, tá? Porque a Hela, de fato, ela é uma vilã muito carismática, que infelizmente foi colocada ali na tragédia que é a comédia do Thor, né? E ver a Hela ser explorada nesse episódio, ele corresponde exatamente o que é a proposta de What If, né? Conhecer outras possibilidades, ver a Hela interagindo com o universo, a dimensão dos 10 Anéis, mano, é uma experiência fantástica, e ela combinou ali, ela deu match com esse universo. Eu queria ver a Hela novamente dentro do MCU, né? Eu queria ver mais a Hela, e de fato esse episódio é um episódio fechadinho, bonitinho, que aqueceu aqui os corações, sabe? Não teve intromissão de nada, porque assim, se você for fazer um episódio que ele vai ser utilizado no futuro, faça uma linkagem correta com ele, né? E ainda bem que Hela não entrou no meio dessa bagunça e ele deu pra aproveitar, sabe? É um episódio redondo. E aqui a gente tem um episódio que é dividido em duas partes, né? Se os Vingadores se reunissem em 1602 e se o Estranho Supremo intervisse. Só nesses títulos aqui, os episódios poderiam ser maravilhosos, né? Dava pra gente explorar diversas possibilidades, mas a gente novamente aí tem a Capitã Carter que começa
a virar uma agonia, assim. Ela começa a se tornar amarga pra quem tá assistindo os episódios, porque toda hora ela aparece pra resolver basicamente tudo. O Arif barra Capitã Carter. Ao invés de fazer uma história completamente independente, né, mostrar aqueles Vingadores de 1602, que ia ser maravilhoso. Tipo assim, os personagens que são apresentados, a gente conhece eles, mas eles ficam ali bem engessados, porque o episódio em si, ele tem que seguir pro lado da Capitã Carter. Mano, eu tô até enjoado de tanto falar Capitã Carter aqui, de tanto que ela apareceu nessa temporada. Aí a gente tem a premissa. Cara, de onde a Capitã Carter é capaz de derrotar o Doutor Estranho sombrio ali? Eu não sei. De onde que o roteirista achou viável fazer a Capitã Carter, que é a versão feminina do Capitão, né, América, derrotar o Stephen Strange sombrio? Não tem condições disso acontecer. Cara, o cara, ele enfrentou o Ultron, né? Ele tinha todos os vilões ali presos. E ela simplesmente foi lá e derrotou ele. Tipo, de uma facilidade que não tem condições de associar que isso foi real ali. Mesmo sendo uma série animada, não dá pra ganhar, não dá pra deixar isso palpável, sabe? E outra, né? Esse contexto aqui do Doutor Estranho maligno já tinha sido resolvido, então pra que voltar como ele, como um vilão? Pra que? Eu não entendi. Sem contar que a Capitã Carter e a Kahori, as duas juntas ali, elas destroem qualquer vilão. Que o Unger aparece ali na frente da Kahori, ela... pau! Acabou. Se tivesse o Thanos ali, ela faria a mesma coisa. Tipo, não dá pra entender o que esses roteiristas quis passar com essas duas personagens. Elas são incríveis? São, mas o que são os Vingadores? É um grupo de heróis que se juntam pra deter um vilão maior, né? Ali não, são duas pessoas que... Pra quê, Vingadores? Assim, eu vou parar por aqui, porque eu quero que você continue aí nos comentários, dê a sua opinião, fale de tudo que a gente falou aqui nesse episódio, principalmente desse último episódio. Claro que eu vou trazer outros vídeos falando sobre o Arif e principalmente sobre a Kahori e a Capitã Carter. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve aí no canal, se torne um dos meus quesitos e claro, até o próximo vídeo, eu te espero lá, viu? Beijo!